Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje nós estamos retornando à nossa série de exposições no livro de Atos. Essa é a nossa 10ª mensagem na série. Nós vamos falar sobre o avanço do Evangelho. No domingo passado, o nosso irmão Fabiano falou acerca da missão do discípulo e como nós fomos confrontados e edificados pela exposição da palavra de Deus. E os irmãos que porventura não estiveram aqui, vocês podem procurar a mensagem no nosso canal no YouTube, assim como as demais, ok? E antes de nós começarmos este sermão, eu quero já dar crédito aqui aos nossos irmãos que estiveram conosco ontem no pequeno grupo. Esse texto que nós iremos meditar foi o texto que nós meditamos ontem no pequeno grupo. Então, boa parte deste sermão tem contribuição dos irmãos. Amém? Meus irmãos, nós vivemos em dias em que a igreja muitas vezes parece desacreditada diante do mundo. Não é assim? É escândalos, frieza espiritual, falta de compaixão, de amor, preconceitos, mas também falta de poder tem marcado parte da nossa realidade. E por isso muitos acabam se perguntando: será que a igreja ainda tem relevância? Será que Deus ainda age poderosamente no meio do seu povo? Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós encontramos o retrato da igreja em seus primeiros dias. E no texto que nós iremos meditar, apenas para fazer uma breve recapitulação, porque já fazem 2 semanas que nós não expomos o livro de Atos, nós veremos a partir do capítulo 5, versículos 12 a 16, mas no texto que antecede, vocês lembram que nós falamos acerca da generosidade cristã? E nesse texto, acerca da generosidade, Lucas faz um contraste. Lucas nos apresenta 2 exemplos. O exemplo de José, que é chamado pelos apóstolos de Barnabé, o encorajador, alguém que financia, que propaga o reino de Deus, um homem que investe no avanço do Evangelho. Mas em contrapartida, o outro lado, nós temos o exemplo de Ananias e Safira. Eles fazem a mesma coisa que Barnabé. Entretanto, esse casal busca um reconhecimento pela sua generosidade, pela sua piedade, pela sua espiritualidade. Aliás, por sua falsa espiritualidade. E nós vimos que por essa falsa religiosidade, pela mentira contra o Espírito Santo, Deus enviou juízo sobre eles. O que acontece? O texto diz que após esses acontecimentos, houve grande temor na igreja. Isso é algo muito interessante, pois nós estamos vendo as marcas da igreja, estamos vendo o agir do Espírito Santo, estamos olhando para o avanço da igreja em Atos, e o que nós estamos vendo é uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, que ela é marcada pelo quê? Pela oração, pela adoração, pela pregação, pela generosidade, pela santidade, pelo temor, por sinais e maravilhas, mas ela também é marcada pela perseguição. É isso que nós veremos na próxima semana. Mas o que nos encanta em tudo isso é que nada pode parar o avanço do Evangelho. Nada. Nosso texto de hoje ocorre logo após esses acontecimentos com Ananias e Safira. E não é por acaso.
É como se Lucas quisesse nos mostrar que a santidade da igreja e o poder de Deus estão profundamente ligados. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versículos 12 até o versículo de número 16. Nosso texto de hoje não é um texto longo, então a mensagem também não será tão longa. Amém? Capítulo 5, versículo 12. Os irmãos acharam? Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam a reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. O texto que acabamos de ler está narrando a igreja em ação. Está narrando o andamento da igreja. Capítulo após capítulo, nós vemos o crescimento da igreja primitiva. E nós vemos que a igreja, ela cresce em meio à oposição, em meio ao juízo divino, e também em meio aos desafios do contexto em que estão. E aqui Lucas nos mostra algo fundamental. Ele mostra que quando a igreja anda em santidade, temor e unidade, Deus age poderosamente por meio dela, curando, salvando e atraindo pessoas a Cristo. É o que vemos logo de imediato no versículo 12. Versículo 12, Lucas diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Isso se dá porque esse dom de cura era uma evidência de um apóstolo, conforme 2 Coríntios 12, onde diz: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Ou seja, os apóstolos receberam poder e autoridade para realizar sinais e maravilhas. Mas é claro que eles não operavam esses sinais e maravilhas pelo seu próprio poder, é claro que não. Eles dependiam exclusivamente do Espírito Santo de Deus. E aqui nós precisamos estar atentos, precisamos prestar muita atenção. Por quê? Porque os milagres são importantes. Os milagres, eles acontecem, é ou não é? Nós cremos em um Deus que é soberano, em um Deus que opera sinais e maravilhas quando Ele quer. Entretanto, uma coisa que precisa ficar bem clara, é que os milagres fazem parte do Evangelho, mas não são o Evangelho. Isso é muito importante nós lembrarmos, porque os milagres têm um propósito, e não um fim em si mesmo. Como escreve um comentarista, ele diz: os milagres não são um substituto para o Evangelho. Eles apenas abrem as portas para a pregação. Os milagres não são os recursos usados por Deus para a salvação, mas apenas para demonstrar o seu poder. O meio usado por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento e à fé salvadora não são os milagres, mas é a pregação da palavra. Outra vez você pode ver isso em 1 Coríntios 1:21.
Portanto, os milagres, eles são importantes, eles têm propósitos. Os milagres nas Escrituras são os atos de Deus que proclamam o seu poder soberano sobre a criação. Mas você já parou para se perguntar por que Jesus fazia milagres durante o seu ministério? Alguém já fez essa pergunta? Jesus operava milagres por compaixão? Sim. Mas não era apenas isso. Ele fazia milagres para revelar a sua identidade divina, de que Ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E também para promover o Evangelho. Nós não podemos esquecer disso. Já disse algumas pregações atrás que há pessoas que fazem dos milagres o tudo na vida. Fazem dos milagres o tudo que Jesus pode oferecer. Muitos fazem dos milagres algo central do Evangelho. E aqui nós precisamos estar atentos a isso. Sabe por quê? Como eu disse em mensagens anteriores, porque pessoas curadas ainda morrerão. Mas pessoas que são salvas pelo Evangelho, ainda que morram, viverão. Essa é a promessa do Evangelho. É por isso que quando nós quando oramos por milagres, é para que o povo veja o poder de Deus e se volte para ouvir a mensagem do Evangelho. Essa é a finalidade. Mas por que muitos se achegam às igrejas, são curados e nunca mais voltam? Porque eles não estão interessados no próprio Cristo, mas sim no que Ele pode oferecer. Os milagres servem para que o povo veja o poder de Deus e se volte a ouvir a pregação do Evangelho. É exatamente o que acontece aqui. Porque o texto diz que todos os que creram passaram a se reunir no pórtico de Salomão, ou seja, o pórtico de Salomão era uma coberta, um espaço público que ficava ao leste do templo, onde as pessoas se reuniam. E ali estava uma multidão, eles viam os milagres, eles viam o que estava acontecendo com a igreja. E diante disso tudo, no texto que nós lemos, nós temos dois resultados. Quais resultados são esses? Como se dá o avanço do Evangelho aqui? Nós vemos que vai existir dois grupos aqui. Primeiro resultado que nós vemos no versículo 13. Onde Lucas diz, dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Sabe o que é isso? Muitos entre o povo perceberam que se ajuntar à igreja iria lhes trazer complicações. Talvez eles estavam com medo de uma futura perseguição que poderia implicar em morte. Mas o que é bem provável é que eles haviam visto o que havia acontecido com Ananias e Safira. E talvez eles pensaram, eu fora ser membro da igreja do pastor Pedro, eu sei o que acontece com quem mente, eu sei o que acontece com o cristão nominal, eu fora. Meus irmãos, eu não quero ser pesado aqui, mas eu quero te convidar a uma reflexão, e que você seja sincero consigo mesmo e com Deus. Quando nós falamos de Ananias e Safira, nós vimos o juízo de Deus vindo sobre eles. E como nós falamos na pregação anterior, nós vimos que esse juízo era um cuidado do próprio Deus com a igreja que estava começando, mas era também um alerta a todo o cristianismo nominal, de que um dia, mais cedo ou mais tarde, todo falso cristão enfrentará juízo de Deus. Porque após aquele ocorrido, grande temor houve. Perceba a intensidade disso.
houve um grande temor, ao ponto agora de pessoas, no versículo 13, não terem coragem de se ajuntarem a eles. O que isso tem a ver? O que eu quero dizer com isso? É que não tem como brincarmos de sermos cristãos nominais. Não tem como brincarmos de ser cristãos. Não viva um cristianismo nominal. Não seja apenas um simpatizante do Evangelho. Você foi chamado para ser um discípulo, um imitador de Cristo. Por isso, não leve a Deus na brincadeira. Não pense que você pode ficar brincando com os seus pecados, que Deus vai ficar aplaudindo você. Ah, mas é que Deus é tão gracioso, né? Sim. Mas ao mesmo tempo Ele é também santo e justo. Não pense que é possível viver uma fé robusta, saudável, bíblica, sem um compromisso com Ele. Que você entenda a seriedade disso. Não adianta nada você chorar, levantar as mãos no domingo, dizer que Deus falou com você, se durante a semana você vive de acordo com as obras da carne, da imoralidade, da mentira, da idolatria e dos falsos deuses em seu coração. Meu irmão, se é assim que você tem vivido, arrependa-se agora mesmo. E desfrute da graça e do perdão de Deus, e viva para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, outra coisa que nós podemos ver aqui, é o impacto do que está acontecendo na cidade. Perceba que até mesmo os de fora observam a igreja. Você está sendo observado. Hoje muito se fala em igrejas relevantes, não é mesmo? Não, temos que ser uma igreja relevante, mas o que é ser uma igreja relevante? As pessoas pensam que ser relevante tem a ver com ter um prédio gigante com milhares de pessoas, com diversas causas sociais. É ter as autoridades da cidade frequentando a igreja, aí sim é relevante. Essas coisas são boas, ok. Mas essas coisas, outras religiões e filosofias também fazem. Com isso eu não estou dizendo que nós não devamos fazer, não me entenda mal. Mas a pergunta é como nós podemos ser realmente relevantes neste mundo. Nosso irmão Fabiano falou um pouco sobre isso no domingo passado. Sobre ser sal e luz. E olhando para esse texto, eu não tenho dúvidas de que a santidade impacta a sociedade. Porque uma igreja piedosa atrai respeito, mesmo de quem ainda não crê. Mas é claro que isso também vai gerar perseguição. A gente vai ver mais para frente. Esse primeiro grupo decide não se ajuntar aos cristãos e à igreja. Perceba a seriedade disso. Eles não se ajuntam aos demais pela questão: agora, se eu for me ajuntar com esses caras, a coisa muda. Eu não posso mais viver do meu jeito. Eu não posso mais viver seguindo as minhas vontades. Mas será que mesmo este grupo não querendo se juntar aos cristãos e à igreja, será que a igreja, será que o evangelho irá parar de avançar? Quando aqueles que não querem, será que o reino de Deus para? Não. É claro que não. E é aí que nós temos o segundo grupo. Versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados.
Se por um lado há aqueles que têm medo, há outros que estão dispostos a arriscar tudo e a tomar a sua cruz e a seguir Jesus. De que lado você está? Observem também que anteriormente nós tínhamos os números de cristãos, não é mesmo, que iam sendo acrescentados à igreja. Agora parece que Lucas perdeu a conta. Ele diz que um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados. Percebam que apesar do medo demonstrado pelos incrédulos no versículo anterior, aqui nós vemos que o Espírito Santo de Deus continua agindo no coração de homens e mulheres. Nós vemos o crescimento da igreja em andamento. É interessante, você não acha? Que o juízo de Deus faz com que a morte de Ananias e Safira impeça que os ímpios se juntem à igreja, mas ao mesmo tempo, Deus está trabalhando e convertendo o coração dos eleitos, e os acrescentando na comunidade dos santos. É o que o próprio Deus faz, para manter a pureza e santidade na sua igreja. A igreja avança. Isso não se dá pelas habilidades dos apóstolos, mas sim por uma ação irresistível do Espírito Santo. E veja que as notícias do que está acontecendo se espalham. E o versículo 15 diz que, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Esse, sem dúvidas, é um dos versículos mais difíceis nesse texto. Nós falávamos isso ontem no pequeno grupo, né? É um dos mais difíceis porque há interpretações que dizem que ao serem projetados sobre a sombra de Pedro, as pessoas foram curadas. Do mesmo modo que a mulher do fluxo de sangue foi curada ao tocar nas vestes de Jesus. Outros dizem que foi a fé que curou, pelo fato do versículo 14 trazer menção que homens e mulheres criam no Senhor. O que está certo? Nós não sabemos o que de fato aconteceu. O que nós sabemos é que pessoas eram curadas. Mas uma coisa chama a atenção aqui. As pessoas esperavam que ao menos a sombra fosse projetada sobre eles, então eles seriam curados. Você parou para pensar nisso? Por que esse detalhe é importante? Porque eles tinham a ideia de que sombras tinham poderes mágicos. Esse era um pensamento do mundo antigo. Acontece que o poder não estava na sombra. Lucas não afirma explicitamente, que a sombra de Pedro curava. Não há um verbo de cura aqui. Mas ele sugere que havia uma grande expectativa de milagre. João Calvino, comentando o texto, ele diz que esse texto descreve a expectativa do povo, mas não garante que a sombra tinha o poder de curar. E ele enfatiza que a cura vinha de Deus, e não de qualquer virtude física de Pedro. Isso é importante. Ao mesmo tempo, isso deve nos ligar a um alerta. Sabe por quê? Porque muitos cristãos também têm vivido uma fé mística, sincrética. É a mistura de diversas crenças. É uma salada de frutas.
Só porque alguém fala em nome de Deus, então eu acho bonito, eu acho que isso dá para utilizar. E vai fazendo um sincretismo, vai misturando tudo que é coisa. Já nem sabe mais o que acredita. Alguns exemplos, pensando, né? Tem vários. Mas um bem comum tem sido a confissão positiva. Você já ouviu falar na confissão positiva? Ela diz que se o indivíduo fazer declarações positivas, o indivíduo pode então mudar a realidade. Ou seja, se você falar alguma coisa, né, positiva, assim, não, isso vai acontecer, eu sou não sei o que, eu sou o Superman. Lembrei do Mateus. Então eu serei, porque eu estou determinando, declarando. Misticismo. Você não encontra isso nas Escrituras. Quem propagou essa heresia é um homem chamado Kenneth Hagin. Ele dizia que um cristão com fé pode tornar algo, a partir da sua fala, em realidade. Determine e as coisas irão acontecer. Será mesmo? Será que Deus está sujeito a isso? Eu não mando nem no meu cachorro, imagina se eu falar alguma coisa, será que Deus tem realmente que fazer? O Deus das Escrituras é o Deus soberano, é o Deus que não está sujeito à vontade do homem, mas é o Deus que faz as coisas conforme lhe apraz. Esse é o Deus soberano, não é esse Deus inventado por aí, um Deus fraco, um Deus que está sujeito à vontade do homem, um Deus que se dobra ao que o homem deseja. Esse é um falso Deus. É só um exemplo, mas há diversas práticas sincréticas por aí, que não são bíblicas. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, para conhecermos quem Deus é, para sabermos a sua vontade, mas também para não sermos enganados por aí. Por fim, no versículo 16 nós vemos que multidões vinham das cidades próximas de Jerusalém. Perceba, isso também é muito interessante. Cidades vizinhas estavam ouvindo falar do que estava acontecendo. E eles passaram a trazer os seus doentes e também os possessos. E o texto diz que todos eram curados. Alguns eram curados? Todos eram curados. Perceba a diferença dos nossos dias. Há muitos que rogam ter o dom de cura, não é mesmo? Mas onde eles estavam na pandemia? Onde eles estavam diante das inúmeras situações que nós temos por aí? O texto diz que todos eram curados. Todos. E isso se dá pelo agir soberano do nosso Deus. É claro que Deus opera milagres hoje, sim, e nós devemos orar por isso. Mas Deus assim faz quando deseja. Mas uma coisa importante aqui também é, você consegue observar o avanço do Evangelho nesse versículo? Você consegue fazer uma ligação com o começo de Atos? Você lembra do que o texto diz em Atos 1:8? Nós temos ali uma promessa sobre o avanço do Evangelho. Nós vemos ali que o Evangelho avançaria em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, não é mesmo? Ok, mas o que isso tem a ver com o versículo 16? É que nesse versículo nós vemos, ainda que de forma bem breve, é que o Evangelho está avançando. Pois agora já correm notícias do Evangelho em cidades próximas a Jerusalém. O que está acontecendo com a igreja em Jerusalém? É isso que as pessoas estão ouvindo nas cidades vizinhas, estão se ajuntando
a Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Os próximos capítulos, a partir do capítulo 8, nós veremos o Evangelho tomando ainda maiores proporções. Nada pode parar o avanço do Evangelho. Mas, meus irmãos, neste momento, finalizando, partindo para o final, eu quero lhe convidar a pensar no que nós ouvimos. E diante disso trazer algumas aplicações. A primeira delas é que uma igreja piedosa, ela atrai respeito, sim, mesmo de quem ainda não crê. Em um tempo onde as igrejas têm buscado ser relevantes, através de diversas estratégias. Inclusive nós falamos um pouco sobre isso ontem. Há um livro bem famoso por aí, eu não sei que ano que ele foi lançado, mas é um best-seller, que é Uma Vida com Propósito e Uma Igreja com Propósito. Vocês já ouviram? Ela surge, eu acho que início dos anos 2000, com Rick Warren, que surge um movimento chamado Seeker Sensitive, que é um movimento que busca atrair a questão das emoções, trabalhar a questão das emoções. E essas igrejas cresceram muito nos últimos anos. Porque qual é a ideia? A ideia das igrejas é se tornarem como uma espécie de shopping center, onde as pessoas entram na igreja e são ali apenas uns consumidores, onde elas estão no local agradável, bonito, atraente, onde tudo é pensado em agradar o consumidor. Rob Bell, inclusive, um desses adeptos desse movimento, ele disse: olha, a vida é difícil demais durante a semana, por isso que nos cultos de domingo, na pregação, eu não falo sobre pecado. O que é isso? E neste livro, uma igreja com propósito, por que eu falo isso, né? Porque diversas igrejas têm buscado relevância através de diversas estratégias. Da onde? Da Bíblia? Não. Sabe como que surge a ideia desse livro? Uma igreja com propósito, que influenciou diversas igrejas no nosso país. Pensando em igreja, eles não olham para as escrituras e dizem: não, vamos seguir um modelo bíblico. Mas eles fazem uma pesquisa de mercado. Eles vão no bairro e perguntam a respeito de nome da igreja, vão conversando com os incrédulos, perguntando: se a igreja fosse dessa maneira, você iria? Se a igreja fosse assim, o que você acha? Quem sabe você participaria? Antes importa agradar a Deus do que os homens. É por isso que a igreja se tornou tão parecida com o mundo. Como nosso irmão Fabiano falou domingo passado, já não salga mais, já não é luz mais. Estamos tão parecidos com o mundo que o mundo já olha para nós como iguais. Claro que a gente não precisa ser um extraterrestre, não é isso. Mas quando eu falo que eles nos olham como iguais, é porque nós vivemos do mesmo jeito, não faz diferença alguma. Parece que Cristo nem existe na nossa vida. Essas estratégias de crescimento só têm feito mal à igreja. Mas o texto que nós lemos nos lembra que a verdadeira influência da igreja, a verdadeira relevância, está na sua santidade, não em sua popularidade. Perceba que o temor que caiu sobre a cidade por causa do juízo de Deus contra Ananias e Safira, não afastou os verdadeiros salvos, mas revelou apenas aqueles que simpatizavam com o Evangelho, e despertou também o coração dos eleitos. Isso nos faz ver que o cristianismo nominal pode ser ainda mais perigoso do que a perseguição. Por quê? Porque o maior inimigo do Evangelho não é a perseguição no mundo.
Sempre nós vemos que onde há perseguição, a igreja avança. Ao ponto de, nos primeiros séculos, um dos pais da igreja dizer que quanto mais matava os cristãos, eles eram como se fosse semente, que parecia que quanto mais matava, mais aparecia. O maior inimigo tem sido um cristianismo nominal. Como assim? O texto mostra que os de fora temiam se aproximar da comunidade, porque perceberam que naquele lugar não havia espaço para hipocrisia. Isso lança luz sobre um problema atual. Igrejas cheias, mas com pouco convertidos. Muitos convencidos, é claro. Por isso que é melhor uma igreja pequena e santa do que uma multidão sem conversão, sem novo nascimento. Acredite que muitos hoje permanecem nas igrejas não pela conversão, mas pela tradição religiosa, pelas amizades, pelo que a igreja pode oferecer. Por isso, meu irmão, que nós possamos fazer uma reflexão agora. E a reflexão é: somos de fato discípulos de Jesus, ou apenas simpatizantes do Evangelho? Talvez a grande questão seja: mas o que é ser um discípulo? Ser um discípulo de Jesus é mais do que apenas acreditar em quem Ele é segui-lo, é imitá-lo, é submeter-se ao seu ensino e viver sob a sua autoridade com obediência, é estar debaixo do senhorio de Cristo. Jesus disse: quem quiser me seguir, existem algumas condições para isso. E as condições são: venha como está e permaneça como está? Não. As condições são: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo significa renunciar ao seu próprio ego, os seus próprios desejos e planos. Ser discípulo é se submeter totalmente à vontade dEle. É viver imitando o Mestre. É por isso que a fé cristã é a religião da imitação. Mas quem nós imitamos? Imitamos a Cristo. Isso é ser discípulo. Quem sabe você se pergunte: realmente eu tenho vivido uma vida de mera religiosidade? Como eu posso ser um discípulo de Jesus? Se tornar um discípulo não é adotar uma nova filosofia de vida, mas é uma rendição total a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Pare de querer ser o Salvador e Senhor da sua vida, você não pode. Se submeta inteiramente a Cristo. Não há outro caminho. Outra aplicação do texto é que milagres apontam para Cristo, não para nós. Em tempos onde as pessoas baseiam a sua fé, a sua vida cristã em experiências, em emoções, onde nós somos tentados a buscar a Deus apenas pelos seus benefícios. O texto deixa claro que os milagres existem para exaltar a glória de Deus, e não para inflar o ego dos homens e sustentar movimentos baseados em emocionalismo. A sombra de Pedro não tinha poder. O Espírito Santo é quem curava, e curava para que mais pessoas crescem no Evangelho. Quero que você pense comigo. Você se contentaria apenas com Cristo, mesmo se Ele não fizesse a você nenhum milagre? O
Provavelmente a sua resposta irá revelar se Cristo é tudo o que você deseja, ou se o que mais o seu coração deseja é o que Cristo pode oferecer. Que o seu coração seja reordenado a desejar Cristo somente. Terceira aplicação que nós vemos é que o Evangelho avança apesar da oposição. E isso revela o poder de Deus e não o nosso. Constantemente temos visto o quê? Oposição, perseguição. Mas quem disse que isso é um empecilho para que Deus não faça avançar o seu reino? Quem pode, como nós cantamos volta e meia, né? Quem pode parar a igreja do Senhor? Hoje, nós não enfrentamos tamanha perseguição como os nossos irmãos enfrentaram. Mas isso deve nos levar a pensarmos: o que é que tem nos impedido de testemunhar do Evangelho? Muitas vezes é o medo da rejeição, da perda da amizade, do prestígio. Talvez nós não tenhamos segurança. Mas o texto nos lembra que o mesmo Deus que sustentou os seus servos no primeiro século, é o mesmo Deus que age hoje. Ele ainda opera, ainda salva, e Ele ainda nos envia para o mundo. Por isso, meu irmão, não fuja da missão por causa da resistência do mundo. O Evangelho avança porque Deus faz com que ele avance. E Ele nos usa como seus instrumentos para que o reino de Deus avance, para que nós sejamos sal e luz em meio às trevas deste mundo. Por isso que nós precisamos ser marcados por uma vida de santidade, pela piedade. Precisamos ser marcados como uma igreja cheia do poder de Deus, que vive na prática do Evangelho e que faz a diferença neste mundo. É isso que nós queremos ser. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por este tempo tão especial que o Senhor reservou, para que ouvíssemos a sua palavra sendo exposta, a palavra que fere muitas vezes, mas também traz cura, traz renovo, traz esperança. Diante daquilo que nós ouvimos, nós não queremos viver um cristianismo superficial, um cristianismo de domingo apenas. Nós queremos viver uma vida que louve o seu nome, uma vida de discípulo, de segunda a segunda. Não é fácil, eu sei. Por isso que nós clamamos pelo seu Espírito, para que vivamos como sal e luz neste mundo, testemunhando do teu Evangelho, com poder e autoridade, vivendo em santidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.